Vamos falar um pouco sobre a cronologia da Itália fascista. Certo. Sair um pouco da ideologia e falar um pouco mais de história mesmo. Tá. O Mussolini, ele se torna o líder do Partido Socialista no Congresso de Reggio Emília em 1912, antes da Primeira Guerra Mundial, né? Ocorre a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e Mussolini ele é expulso do Partido Socialista porque ele queria que a Itália participasse na guerra e o partido queria uma posição de neutralidade e pacifismo. Ele é expulso, ele vai para o fronte, ele é ferido e ele volta. E conforme a guerra vai evoluindo, ele vai criando vários movimentos, como o Fatti della Costituente, ou Fatti di Combattimento italiano, né? E ele vai tentando angariar todas essas pessoas que estavam insatisfeitas com o governo parlamentar que estava conduzindo a guerra, né? Ele juntou veteranos de guerra, ele juntou sindicalistas, futuristas, nacionalistas, nesse amálgama, né, que depois virou a ideia do fascismo dos camisas negras, né? Porque eles usavam camisas negras para simbolizar que todos eram iguais no movimento, independente do seu status social, se você era homem ou mulher, todo mundo usava preto. Essa era a simbologia deles, na verdade, né? Aí acaba a guerra e Mussolini começa a ganhar cada vez mais poder nesse movimento porque tinha muita gente insatisfeita com o governo parlamentar. E, ao mesmo tempo, os socialistas, agora apoiados pela recém-formada União Soviética, né? Agora, em 1917, houve a Revolução Russa. Então, a União Soviética começou a mandar dinheiro para os partidos socialistas e comunistas e eles começaram a fazer greves, muitas greves gerais, que estavam danificando a economia. Então, Mussolini e o grupo dos fascistas dos camisas negras decidiu peitar os socialistas em 1919 e 1920. Porque os socialistas eles eram internacionalistas, né? Porque o Karl Marx falava que o socialismo tem que ser internacionalista, né? E muitos achavam que esses comunistas e socialistas queriam entregar a soberania da Itália para a União Soviética, a recém-fundada União Soviética. Então Mussolini ele angariou esse medo generalizado de que esse grupo comunista ia tornar a Itália um puxadinho da União Soviética para acabar com essas greves socialistas e ele deu um golpe mortal no socialismo italiano nesses 2 anos. Ao mesmo tempo que ele ganhou tanto poder por causa disso, que ele fez a Marcha sobre Roma, em 1922, em outubro. Ele junta essa galera e faz pressão, ele marcha literalmente em Roma, né, vai lá no centro da cidade e faz pressão para que o governo parlamentar, né, o primeiro-ministro, né, saia e entre alguém mais competente. E aí o rei, Vittorio Emanuele, que era a monarquia, junto com o parlamento, decidem apontar Mussolini como primeiro-ministro em outubro de 1922. E aí começa a parábola de 20 e tantos anos do fascismo no poder. Mas note, Mussolini chega no poder em 22 e o fascismo não tinha uma ideologia constituída. O grupo em si era aquele amálgama cheio de gente de várias vertentes com várias insatisfações. Não existia uma ideologia comum no qual todos podiam se dizer eu sou fascista porque acreditamos na mesma coisa. Isso não existia na época. E Mussolini, quando ele chega ao poder, ele tem que fazer o jogo político no parlamento. Ele tem que dar a graça aos conservadores, aos liberais, às vezes fazer alianças com alguns parlamentares socialistas, né? E o movimento começa a achar que Mussolini está tentando, né, se vender para o governo parlamentar e não fazer as reformas revolucionárias que ele falava nos discursos. E Mussolini ele quase foi expulso do Partido Nacional Fascista em 1923 porque achavam que ele estava se vendendo. Eles queriam colocar um outro cara chamado Gabriele D'Annunzio, que era um poeta famoso. E aí Mussolini, então, ele começa a perceber que ele tinha que engrossar de vez, né, e fazer valer o seu nome. E é nesse momento que ocorre um acontecimento muito importante, que é o assassinato de um parlamentar socialista chamado Giacomo Matteotti, em 1924. Ele é assassinado a pauladas na rua por militantes fascistas. E a opinião pública generalizada na Itália vai contra o Mussolini e contra os fascistas. Mesmo que não haja provas até hoje de que Mussolini tenha pedido o assassinato ou participado em alguma medida daquele assassinato, o seu nome ficou manchado por causa disso. Porque eram militantes fascistas, né? Então ele tinha 2 escolhas para fazer ali nesse momento. Ou ele saía fora do governo e esperava uma outra oportunidade de voltar,
ou ele se aproveitava da força que ele ainda tinha no partido fascista e no movimento todo, ia de vez, né, começar a fazer a sua ditadura pessoal. Ele optou por esse último. Historiadores falam que o primeiro discurso de Mussolini, depois do assassinato do Giacomo Matteotti, no final de 24, é onde começa efetivamente a ditadura fascista, né, de 24 para 25, 2 anos depois que Mussolini chegou ao poder como primeiro-ministro. E é a partir então de 25 que ele vai criando toda a sua ditadura pessoal, ele fecha o Congresso, né, ele fecha o parlamento, ele começa a perseguir parlamentares, expulsar do país, ele começa a controlar a economia italiana, né, ele chama um sujeito chamado Alfredo Rocco, ele coloca esse Alfredo Rocco como ministro da Justiça, e ele começa a fazer a legislação estatal corporativa, a Carta del Lavoro, famosa, né? E ele começa a fazer as leis do poder pessoal de Mussolini, dando vários poderes para o chefe do executivo, e aos poucos a Itália vai se tornando numa ditadura personalíssima de Mussolini e do Partido Nacional Fascista, que vai aos poucos se tornando o partido único, conforme os anos 20 vão terminando. E aí, no final dos anos 20, que agora Mussolini consolidado institucionalmente no poder, ele percebe que de vez que é preciso fazer uma ideologia no movimento, do que não havia uma. Então ele chama aí o Giovanni Gentili, que eu falei, e fala vamos escrever uma cartilha oficial do movimento que diz qual é a nossa ideologia. E aí que eles escrevem a doutrina do fascismo em 1930, que sai na Enciclopédia Italiana e que é o único documento oficial do regime fascista que nós temos traduzido para o português. É famoso no mundo todo esse livro. E aí, então, começa a estruturação do Estado corporativo, né, como apregoado pela doutrina do fascismo, e Mussolini, então, ele vai tentando construir esse sistema corporativo, né, controlando a economia, criando as corporações de sindicatos, ao mesmo tempo que ele tinha que controlar grandes capitalistas que ele não podia destruir, que ele tinha que satisfazer uma parte do exército, né, e que ele tinha também que, às vezes, ceder à pressão da monarquia. Ele não tinha o poder para destruir essas instituições como os bolcheviques fizeram, né? Então ele teve que fazer esse intrincado jogo político durante vários e vários anos. E aí é por isso que o fascismo nunca conseguiu se tornar um regime plenamente totalitário, como ele queria ser. Porque Mussolini nunca conseguiu angariar poder suficiente no seu partido para destruir as instituições concorrentes, como a Igreja Católica, né, a monarquia e os inimigos dele no exército. Então ele sempre tem que fazer esse jogo político, às vezes sacrificando os interesses do próprio fascismo para se manter no poder. Enquanto isso, dentro do partido, vários intelectuais estavam debatendo em como construir esse corporativismo, qual seria a melhor forma, se seria um corporativismo mais light, no qual o Estado apenas regulamenta indiretamente corporações privadas, ou as corporações têm que ser do Estado, ou que nem o Hugo Espírito, que foi um intelectual fascista, falou, não, as corporações, elas não apenas são do Estado, mas vamos forçar por lei que toda empresa tem que ser metade dela, né, dada aos trabalhadores, porque aí nós vamos fazer, né, uma verdadeira revolução fascista aqui na Itália. Então teve esse amplo debate e que nunca chegou a ser devidamente concluído. O sistema corporativo ele foi parcialmente construído e foi mais utilizado como moeda de troca do próprio Mussolini no jogo de cabo e rabo com os grandes capitalistas italianos, né? E nessa grande incerteza de como se constrói o corporativismo ou não, é que aí Hitler começa a ascender no poder lá na Alemanha, né? E Mussolini acaba se aproximando de Adolf Hitler, porque quando o Mussolini ele invade a África em 1936, a Liga das Nações, né, que era meio que uma ONU antigamente, ela faz um bloqueio total à Itália, faz, né, um embargo, e ela se vê isolada. Mas Mussolini não podia abrir mão das colônias que ele recém conquistou, porque o seu capital político dependia daquilo. E a única pessoa, então, que ofereceu uma mão para Mussolini, oferecendo logística, recursos e material militar, foi Adolf Hitler. E Mussolini aceitou. Mas note, Mussolini e Hitler nunca se gostaram muito. Principalmente Mussolini nunca gostou de Hitler. Tem várias entrevistas nos anos 30 no qual Mussolini publicamente ataca Hitler e fala que o antissemitismo é uma grande besteira. E que não existia antissemitismo na Itália até 38. E realmente não existia.
no Partido Nacional Fascista haviam 10 mil membros judeus. Um dos melhores amigos de Benito Mussolini, que era também um teórico sindicalista, o Angelo Olivetti, era judeu. A primeira amante de Mussolini e a sua primeira biógrafa oficial, a Margaret Sarfati, era judia também. Mussolini nunca foi antissemita, nem mesmo racista. É difícil, não se encontra nos escritos de Mussolini um racismo do tipo nacional-socialista, né? Mas por questões geopolíticas, de apoio logístico e tal, ele se alia a Adolf Hitler. E conforme Hitler vai expandindo o seu Reich lá, né, Mussolini começa a ficar constantemente mais preocupado. No final de 38, começo de 39, ele escreve várias cartas para Hitler, pedindo para Hitler maneirar nas suas anexações, porque ele não estava preparado para fazer uma guerra. Mussolini falou que ele não estava preparado. E Hitler meio que ignorou isso, cagou para Mussolini, na verdade, né? E quando a guerra foi declarada, depois que Hitler invade a Polônia em 39, Mussolini pegou completamente de surpresa. Ele não estava preparado para lidar com uma guerra no norte da África com os ingleses, né, e nem com a futura invasão americana no sul da Itália. E a guerra vai péssimo, de mal a pior para Mussolini, que ele angaria várias perdas no norte da África, né, a ponto de ele levar um golpe. Em julho de 1943, conforme a Itália vai perdendo cada vez mais a guerra, a monarquia, o exército e vários membros do Partido Nacional Fascista decidem dar um golpe em Mussolini e o jogam na prisão. E... Peraí, tá uma moto. E quando Mussolini é jogado na prisão em 43, Adolf Hitler cria uma força-tarefa especial liderada por um cara chamado Otto Skorzeny, e eles vão de paraquedas no meio da noite e eles caem dentro da prisão de Gran Sasso, onde Mussolini estava preso. E eles o libertam lá, né? E aí Hitler coloca Mussolini como governante de um estado fantoche mantido pelas forças alemãs no norte da Itália, né? Que o sul estava no controle dos americanos, agora eles estavam subindo. E ali é a tal da República de Salò, ou a República Social Italiana. E é nesse República Social Italiana que Mussolini então decide. Ele percebe que a guerra está perdida, ele percebe que ele vai provavelmente ser capturado e morto, então ele decide querer deixar o seu legado revolucionário. Então ele decide fazer a socialização dos meios de produção das grandes empresas na República Social Italiana. Empresas como Alfa Romeo, né, outras grandes empresas ali, Mancanto, que era uma grande empresa de agronegócios, assim, ele decide socializar todas essas empresas. E ele cria a tal da Carta de Verona, que é a legislação específica para isso, com a ajuda do seu amigo Nicola Bombatti, que foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, que agora era aliado de Mussolini. Né? Essa socialização ela funciona mais ou menos porque eles vão perdendo cada vez mais a guerra junto com a Alemanha, né? A ponto de, no final, Mussolini tenta fugir para a Suíça, no final de 44, começo de 45 ali, mas ele é pego por antifascistas da resistência e ele é fuzilado. Ele, Nicola Bombatti, aquele Tarati, mais uma galera estava com ele, são todos fuzilados, levados para a cidade de Milão e pendurados famosamente lá na praça, todos eles, né, um do lado do outro. E ali acaba, então, a história do fascismo, que foi uma grande síntese falha, um totalitarismo falho e também um regime que não conseguiu se preparar para a guerra que eles não queriam fazer. Uma sucessão de desgraças, resumidamente. Ótimo, ótimo.